vamos para a próxima. Bom dia de novo, pessoal. Aula do dia 8 de abril, né? Estou bem louco. 2021, tópicos especiais de treinamento físico. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tópico que eu acho super interessante, que é de treinos de saltos numa população específica. Tem a ver com, aí eu já misturo com a história um pouquinho, tem a ver com o mestrado do Pedro Schons. Atualmente ele é um doutorando do professor Cruel no nosso PPG, né? Estudando aspectos ligados a treinamento do vôlei de alto nível, com uma relação muito forte com a Confederação Brasileira de Voleibol, e via o BRL, né, que trabalha lá. Inclusive, esses dias até ele postou lá uma coisa que estava começando as avaliações novamente com a seleção brasileira e até as categorias. Trabalho muito legal, assim, que eu sugiro que quem quiser se aproxime e conheça mais, que tem o braço da universidade ali dentro, é a URGS que está ali como uma parceira prioritária, tá? E o Pedro está nisso, tá? Uma experiência enorme, atualmente é professor na Faculdade de Sojipa, bom, ele é um cara que sempre gostou da área de treinamento, ele tem até vídeo no YouTube das antigas, quando ele foi aluno, né? Depois ele me ajudou um pouquinho na monitoria, e ele acabou fazendo mestrado comigo na pneumologia, tá? No programa de pós-graduação em ciências pneumológicas da URGS, que eu sou credenciado lá. Nós temos lá nessa linha de pesquisa, no Hospital de Clínicas, o objetivo de estudar aspectos fisiomecânicos e aspectos metabólicos também ligados a exercício nas restrições respiratórias. Mais especialmente, eu tenho estudado o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença das mais comuns que se tem aí, das respiratórias, que muitas vezes está associado até com outros problemas. Tem doenças que muitas vezes são registrados como insuficiência cardíaca, por exemplo, e muitas vezes a causa-morte é o problema respiratório devido a uma obstrução crônica também associada, né? Tem várias... É muito comum, que eu quero dizer isso, tá? É muito comum em tabagismo também, né? O pessoal que fuma, claro, isso está sendo combatido, então, de certa forma, diminuiu muito por essa fonte, mas ela é extremamente frequente e muitas vezes associada e nem aparece nos cálculos, tá? Bom, vamos falar desse DPOC. Acho que o Pedro estudou isso, então, no mestrado dele, e uma característica típica do DPOC, que nós já havíamos estudado antes, inclusive, é o fato de que, durante o exercício, começa a falta de ar. Tá? Então, quando vocês tiverem algum aluno que tenha um problema obstrutivo, crônico, respiratório, tá? Eles vão sentir falta de ar, eles vão ter uma capacidade respiratória piorada, tá? Mas na hora do exercício, com o aumento da intensidade e o aumento da ventilação, eles têm um limite menor, eles começam a ter esse processo obstrutivo piorado quando a ventilação minuto aumenta, tá? E aí surge a dispneia, tá? Que é um nome bonito que se dá para essa falta de ar, tá? Para essa falta de ar por esse fator obstrutivo, como se puxasse ar e tivesse algo que obstruísse a saída desse ar e, consequentemente, o problema da entrada também é piorada. Eles sentem muita falta. O que eles fazem? Eles aumentam a frequência respiratória e é muito perigoso, porque se não tiver cuidado, eles morrem de falta de ar mesmo, né? Então, é algo que nós temos que cuidar bastante. E até é difícil de se aplicar treinos em grupos que estão estabelecidos com essa doença sem o auxílio do oxigênio. Tá? Bom, o que acontece, pessoal? Acho que eu já não sei, eu já dei umas pitadas assim, sobre isso, que quando nós começamos a trabalhar com isso no hospital, lá no serviço da pneumo, com a professora Marli Knorrs, o colega também, o Danilo Berton, um parceirão, assim, colaboramos até num artigo faz pouco sobre essa questão da fraqueza respiratória e desempenho funcional, né? Quando entramos ali naquele meio, né, no serviço da pneumologia do Hospital de Clínicas, nós vimos que o exercício deles era muito voltado a ciclo ergômetro. E eu comentei para vocês, o ciclo ergômetro é um exercício de alta segurança, né? Só que ele não é tão funcional. Para as atividades da vida diária, ele não é tão interessante. E nós começamos a mudar essa realidade no serviço.
né? Isso trouxe problemas até de espaço, porque esteiras tomam, às vezes, mais lugares do que cicloergômetros. Então, começou a dar problema assim, de espaço, que já era, né, um problema grave por ser sistema público, né, de saúde. Mas conseguimos incluir ali métodos de intervenção, tá? Pré-cirurgia, pós-cirurgia, reabilitação de procedimentos, com a esteira, com a caminhada, tá? E um fator que nós vimos é que as pessoas caminham em velocidades mais lentas, assim como eu já disse para vocês de várias outras doenças, que a velocidade autoselecionada é piorada no sujeito com DPOC, e isso funcionalmente é muito importante, fazer esse teste da VAS, velocidade autoselecionada, tá? É bem interessante, ela é até marcador de um monte de decisões clínicas, tá? A gente viu que essa VAS é reduzida, essa velocidade que eles preferem caminhar é diminuída em relação a grupos controle por causa da falta de ar. Tá? Incrível, aí tem um certo paradoxo. Quando se solicita caminhar em velocidades mais altas do que essa autoselecionada deles, que é baixa, vamos lembrar, quando se solicita ir mais rápido, eles fazem essa velocidade mais rápida com um custo metabólico menor, eles são mais econômicos. Eles são mais econômicos, isso eu já comentei para vocês, isso acontece em várias doenças. Só que eles não fazem aquela mais rápida, né? Por quê? Porque a ventilação e a dispneia está disparada. Especialmente a dispneia, a falta de ar está disparada. Ou seja, eles decidem caminhar numa velocidade menor, onde não tem tanta falta de ar. É uma coisa que era bastante esperada, mas a gente conseguiu comprovar isso na caminhada e tal. Então, eles pagam um preço, eles fazem suas atividades da vida diária com maior gasto energético, né? Eles fazem uma VAS mais baixa, onde eles gastam mais energia, embora a sensação de falta de ar não esteja controlada ali para eles fazerem aquilo. Ok, o que a gente começou a ver, gente? Nós testamos um método muito agressivo, porque imaginem que se já para colocar a caminhada na esteira já foi difícil, porque eles têm falta de ar e muitas vezes eles se seguram na esteira para caminhar por causa dessa sensação ruim, eles mudam o padrão de marcha deles, começam a se segurar. Vocês imaginem, então, pensar em incluir, por exemplo, treinos de saltos, treinos de potência. E foi o que a gente começou a fazer. Né? Qual foi a nossa teoria? Como a gente viu que a dispneia é um limitador fortíssimo de exercício, a gente pensou o seguinte, quem sabe a gente tenta alguma coisa próxima do HIIT. Até a minha ideia era fazer HIITs mesmo, mas os HIITs são muito intensos. Eu pensei em algo mais anaeróbico, até para dizer para vocês, fazer espécies de CITs específicos, onde o que poderia acontecer? Se for muito anaeróbico, a gente poderia tentar evitar a dispneia nesses exercícios. E aí a gente não conseguiu fazer e demos um passo atrás. Vamos fazer uma coisa mais simples, vamos ver como se dá os saltos mesmo, né? Em relação, vamos fazer um primeiro quadro observacional dos DPOCs. E foi o mestrado do Pedro, que eu vou fazer agora uma coisa que é um pouco perigosa, vou mostrar para vocês a submissão nossa que eu fiz ontem no Experimental Gerontology, mas então pode ser que passe ou não, tem muita chance de não passar, como qualquer artigo científico internacional, mas vou dividir com vocês aqui a partes do draft, né, que a gente chama, do documento que foi submetido. Tá? Esse aqui é o formato que a gente manda os artigos científicos. Vocês estão vendo aí o artigo, gente? Então, só para vocês terem um... Obrigado. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu passo mais para baixo. Então, por exemplo, aqui está o documento que foi submetido, tá? Só para você ter essa cara aqui, estão aqui os autores, blá, 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 a senhora Marli participando, o Pedro Chons de primeiro autor, vários colegas nossos da ESEF ali, o Marcelo Curgens, que fez doutorado lá, hoje é professor na Federal do Piauí. Bom, aí, gente, a carta, e aqui está o documento, que tudo bem, é só por curiosidade. Eu vou tentar falar para vocês, vou comentar para vocês dos principais mensagens desse artigo que trazem, que eu acho que são práticos, são úteis, tá? Para quem for treinar com esses grupos. O que a gente começou a ver, gente? A gente fez vários testes funcionais, foi um estudo muito completo, assim, a gente tinha todo o quadro clínico deles, de qualidade de vida, a gente fez análise, a gente fez testes clínico-funcionais, que a gente costuma chamar, TUG, teste da escada, teste dos 6 minutos, que é 6MWD,
tá? Teste de 6 minutos, que é um teste que simula, né, emula um teste cardiorrespiratório. Então, pessoas que têm VO2 máximo melhor costumam fazer o teste de 6 minutos com maior distância, né? É super útil e, inclusive, começou com o DPLC, a história desse teste. Tá? Ele é bem antigo, super validado. Inclusive, a gente usa o teste de 6 minutos, com essa experiência que a gente tinha até dos DPLCs, a gente usou nos Parkinson. É a forma da gente controlar o volume de treino, é pelo teste de 6 minutos. Dependendo da distância deles e da faixa que eles predita deles, porque já tem estudos mostrando quais são os quartis e percentis, que esses caras deveriam estar em função da idade, sexo, tamanho e tal. Né? A gente usou até também lá no Parkinson, comentei para vocês em aulas passadas, em tópicos especiais passados. Mas voltando aqui, fizemos o teste de 6 minutos e correlacionamos com alturas de saltos. Tá? Essa foi uma das correlações. Fizemos também com a frequência ou episódios de quedas, tá? A gente chama de frequência de quedas, tá? No ano. Tá? E também apareceram correlações significativas, embora não super claras, mas apareceram. Tá, o teste da escada deu uma boa correlação. Alunos que conseguiam subir escada rapidamente nesse teste tinham resultados de squat bons. O teste dos 6 minutos também deu correlação boa, ou seja, os caras que conseguem fazer o teste de 6 minutos com melhor distância tem é associada a uma altura de salto maior. Tá? Essas coisas foram boas. Mas nos chamou a atenção, tá? Para vocês saberem, assim, o que acontece? O DPOC, indiretamente, tem uma adaptação, gente, que é uma fraqueza de membro inferior. Tá? O problema todo está inicialmente na parte cardiorrespiratória deles inicial, aquela obstrução no pulmão. É dali que partem os problemas. Ao longo do tempo, eles vão fazer atividades e eles vão ter uma distribuição de fluxo sanguíneo que vai trazer, a longo prazo, uma redução de força. Tá? E aí que entra os saltos. Os saltos podem representar essa adaptação secundária, digamos assim. Aí está a ligação das coisas com o funcional. Então, se esses caras têm uma redução de potência de membro inferior ou de força rápida, tá? É provável que isso já seja uma sinalização de uma perda funcional deles importante. E foi confirmada com essas associações que a gente viu. Então, não é só porque deu correlação, porque correlação não indica causalidade, mas é porque existe mesmo mecanismos que conectam essas coisas. Tá? E isso fechou aqui nesse grupo que a gente estudou, dos DPOCs. Agora, nos chamou a atenção em que quando a gente comparou esse grupo, um N até relativamente bom, eram uns 20 ali, mais ou menos, que para os estudos que a gente faz com biomecânica e fisiologia é bastante coisa, é correto, né, que seja bastante, mas é um bom N, assim. O que a gente viu? Que a altura de salto não foi diferente do DPLC para o grupo controle. Isso a gente tem que falar. Foi um pouco contra o que a gente esperava que eles fossem reduzidos, mas não, eles tiveram valores semelhantes. Mas vejam vocês que, mesmo assim, a associação, a distribuição desses dados deu boas correlações. Ou seja, não há uma redução significativa, não há redução, o estudo mostra isso, mas é importante controlar esses saltos, porque eles se associam com desempenho funcional, com aptidão cardiorrespiratória, né, e com risco de quedas, tá, que é importante para eles. Eles têm, devido a essa dispneia, uma mudança de padrão motor, e isso acaba prejudicando o sistema de controle de movimento deles. Eles têm mais quedas no dia a dia. Então, nós, como professores de educação física, vamos treinar essas pessoas, é importante que a gente fique atento a isso também. Tá? Que o treino de salto tem um potencial bem interessante para esse tipo de estudo. E o que é interessante, gente, é que durante esses testes, tá? Claro, a gente não fez treinos pliométricos, é diferente, mas durante os testes foi interessante ver que não tivemos problemas com dispneia, que era esperado, saltos de menos de 2 segundos, uma potência enorme executada rapidamente. Claro, tem que se cuidar isso para se aplicar com modelos realmente de pliometria, que é um pouco diferente, mas nos mostram sinais interessantes. Que um treino altamente anaeróbico possa ser útil para eles por causa dessa vantagem, de não elevar a dispneia deles, que é característico de treinos mais anaeróbicos. Aí a gente tem que cuidar. Se eu treinar muita resistência de velocidade, como muitas vezes o pessoal confunde com velocidade, aí eu tenho que cuidar, porque a dispneia pode aparecer.
Se eu fizer muitas repetições, claro que pode aparecer. Agora, se eu fizer poucas, com intensidade muito alta, eu posso ter adaptações interessantes num grupo que não era esperado. Chamou a atenção assim, da comunidade, lá com os colegas do Hospital de Clínicas, o grupo mais da fisiologia clínica e da pneumo, né? Chamou muito a atenção esses resultados, porque era um estudo, eles, de novo, era uma visão, o que existe ali, né, gente? É importante notar que as coisas não são totalmente científicas, não é? Por que ninguém tinha feito ainda estudos de saltos em DPLCs, assim como sprints com Parkinson? Alguém poderia dizer, porque obviamente é perigoso, porque tem menor segurança, etc. Não tem estudos que mostrem isso. É mais um preconceito do exercício com a visão de saúde. E aí a gente tem que lembrar disso. A ciência ela não é neutra, ela se baseia em aspectos históricos também de crenças fundamentadas. E uma delas, muito forte, era, em várias patologias, já falei para você sobre o Parkinson, que era, vamos tirar aqui o compartilhamento, deixa eu ver se eu conseguir descobrir onde é que está. A gente tem que lembrar que muito da saúde ainda era voltado para aquela questão do repouso, né? Uma visão muito forte ligada a repouso, que vocês já devem ter tido bastante aula disso, até com o pessoal das humanas também, mas às vezes também um pouco confuso sobre isso, mas de qualquer jeito uma visão de saúde mais conservadora, muito forte. E o do DPLC parece ser isso, porque quando a gente fala com os pneumologistas sobre os exercícios de saltos, eles ficam incrédulos. Como assim salto? É uma loucura. Mas aí tu pergunta o porquê, vou resumir um pouco a questão. Mas por que tu acha que é uma loucura? Eu não sei, porque nunca foi feito, porque é algo estranho, né? Esses caras deveriam fazer coisas com baixa intensidade, aquela coisa do repouso, né? Eles deveriam cuidar para não acelerar a ventilação. Aí tu lembra, sim, mas fisiologia básica, exercícios anaeróbicos muito curtos, quando são de 2 segundos, tu não tem um aumento de frequência respiratória. É uma coisa óbvia, tu usa pouco o sistema aeróbico, digamos, né? Tu usa muito mais o ATP-CP ali, local, digamos, né? Aí eles, realmente, mas não se sabe por que não se fez isso até agora. Então, a gente está vendo que tem um baita potencial disso e para outras várias. Eu diria para vocês, fiquem atentas até com outros grupos e não procurem só o que não tem ainda no limiar. Às vezes são coisas muito essenciais que não foram vistas ainda, né? Mas a gente tem que ter uma análise mais crítica para encontrar isso. E eu não consigo tirar o compartilhamento, né? Tá bom. Professor, dentro desse artigo aí, eu vi que foram 20 pacientes. Qual foi a média de idade? Porque você falou em salto, né? Então, não sei saber a média de idade dessa população. Está aparecendo outras coisas, que eu estou revisando esse artigo que está aberto aqui, vocês devem estar vendo, eu nem poderia estar mostrando. Que saco. Deixa eu ver aqui. Alexandre, já te digo, eu não lembro, tá? Eu acho que, eu vou chutar que era 55, mas eu não sei, tá? Eu vou ver agora se eu conseguir sair desse compartilhamento. Aí o pessoal, se demorar muito, o pessoal vai querer me comparar com o Álvaro, né? Mas aí vai ficar ruim para o meu lado, né, cara? Porque o professor Álvaro é de uma geração posterior à minha, né? Eu não gosto de chamar... Ainda bem que tá gravado isso aí, tá? Dá para mostrar para o Álvaro depois. Dizer que é mentira. O professor Álvaro não dá para dizer que ele é meu contemporâneo, né, cara? Porque quando ele já fazia ESEF, né? Que eu nem sei se era ESEF ou talvez fosse ainda a Universidade Estadual, né? Porque é tanto tempo faz assim. Eu acho que eu estava no pré, né? Como a gente costuma dizer, né? Com todo respeito ao nosso professor titular, querido. Olha só, por favor, contem essa piada para ele, porque senão não tem graça, senão ficar sabendo. É que nem com o Cadore também, tem que chegar lá, senão não tem por que fazer a piada. Né? Chat, Zoom, Windows. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Professor, você está aí na área de trabalho, realmente, sair da tela a parte superior, assim, bem no meio, tem uma caixinha verdinha. Não aparece aqui para mim, essa caixinha. Aqui. Essa semana também eu vi que tinha mudado, em vez de estar mais em cima, estava um pouquinho no meio da tela, está meio atrapalhado. Não sei se foi atualização ou coisa. Os stop share. Muito bem, voltamos, gente. Ó, viu? Nem demorou tanto. Ufa! Então, pessoal, o que acontece? O que eu queria dizer para vocês?
Os saltos, porém, eles não são super relacionados a desfechos primários, tá? Não apareceram ali correlações com qualidade de vida, tá? E com marcadores também ligados à funcionalidade. Não, a funcionalidade deu, tá? Que eu acabei de mostrar. Mas qualidade de vida e risco de quedas. Não, risco de quedas deu também. Ah, mas o Alexandre, tu me perguntou sobre a idade. Deixa eu ver aqui, cara. Espera aí. O que eu fiz aqui? Artigo mestrado. Em português, tá, mas tudo bem. Isso aqui é uma outra versão que eu estava. Foram avaliados. Não, aqui não está. Saltos verticais. Que bom, nem aqui está. Ótimo. Geralmente está no início, né? Dessa vez, Lady Murphy. Idade, 62 anos, 60 anos. 60 anos, 62 anos. Ali no limite, ali dependendo do critério, né? Mas no Brasil é da terceira idade. Essa idade, Alexandre. O que mais, gente? Dúvidas aí sobre esses trabalhos? Vou mostrar outra coisa aqui também. Então, gente, só para resumir, tá? Esse tópico especial. A força rápida ou altura de saltos, ela foi relacionada com mobilidade funcional e episódio de quedas, tá? Número de quedas. Não foi reduzido essa altura em comparação com o grupo controle, tá? E não foi correlacionado com o nível de atividade física, era isso que eu não lembrava, e qualidade de vida. Além disso, a gente conclui que o treinamento de saltos ele é uma intervenção prática e fácil de se realizar, né, com dados até agora recomendados para DPOC, COPD, né, que a gente chama. Tá? Então, esse é outra mensagem final desse estudo. Tem potencial, claro que precisam de estudos que aumentem o nível de evidência, porque esse é um estudo observacional, né, e apenas de avaliação de testes de saltos verticais. Foi o CMJ e o Squat Jump que foi avaliado. Vocês terem uma ideia. Então é super limitado sobre treino, né? Para treino de saltos são outras coisas. A gente tem que avaliar com as cargas também para ver como é a segurança desse tipo de treino com eles. Mas eu comento para vocês, nas nossas experiências têm sido bem positivas. O pessoal tem feito direto, então e com menos prejuízo dos outros tipos de treino, né? Que é a questão da dispneia, por exemplo. No questions, no further questions. Então